Análise de pós-otimização ou análise de sensibilidade. Então, a análise de sensibilidade está preocupada com a forma como as mudanças nos parâmetros de uma pesquisa operacional, programação linear, afetam a solução ótima. Então, nós vamos analisar os coeficientes da função objetivo, vamos analisar os elementos, os coeficientes da restrição e os termos independentes. Em muitas aplicações, os valores de parâmetros da pesquisa da programação linear, mudam. Se um parâmetro for alterado, a análise de sensibilidade nos permite determinar nova solução ótima sem resolver o problema de novo. Uma grande vantagem aí. Além disso, permite determinar quais mudanças nos coeficientes não alteram a solução. O conhecimento da análise de sensibilidade permite que um analista determine o impacto das mudanças sobre o valor ótimo da função objetivo. Para fazer a análise será necessário a interpretação do custo reduzido e do preço sombra. Além disso, é interessante analisar os limites dos coeficientes da função objetivo e das restrições. O custo reduzido, que é analisado, mede o impacto na função objetivo devido à entrada de uma unidade da variável na solução. Uma variável com valor não nulo tem custo reduzido nulo. Vamos entender mais um pouquinho. Custo reduzido é o total que cada coeficiente da variável da função objetiva pode ser incrementada ou decrementada sem que haja perda de maximização ou minimização. Então, você alterar um coeficiente e não haver perda da maximização e minimização é a função do custo reduzido. Além disso, é quanto cada coeficiente da função objetiva pode aumentar sem que haja mudança no valor total da mesma. Então, a gente alterar o coeficiente sem alterar o resultado da função objetiva. É difícil, hein? O custo reduzido igual a zero significa que a variável faz parte da solução e não há folga nenhuma. Esse aqui é o mais comum da gente encontrar. O preço sombra, que é analisado nas restrições, mede o impacto do valor ótimo da função objetivo devido a um pequeno aumento na restrição. Então, o Excel vai nos ajudar, né, a fazer esses relatórios. O Solver, ele vai me dar um relatório de sensibilidade. Nesse relatório, dividido em duas partes, você tem o custo reduzido e você também vai ter o preço sombra. Também um relatório de limites. A gente vai ver também no Excel essa possibilidade. Lembrando que na parte 1, que está relacionada ao custo reduzido, nós vamos analisar ou mostrar as mudanças que podem ocorrer nos coeficientes das variáveis de decisão da pesquisa operacional. O nosso problema é de pesquisa de programação linear. Na parte 2 é o preço sombra. Então mostra as possíveis alterações que as constantes das restrições podem sofrer. Então, primeiro, relativo à minha função objetivo. O segundo, relativo à minha restrição. Aqui eu trago rapidamente o relatório de acessibilidade, um exemplo que a gente vai fazer em breve. Nele, a primeira coluna mostra as células que representam as variáveis. A segunda mostra as variáveis de decisão x1 e x2. A terceira, os valores após otimização. Então, valor final para x1, 15, x2, 30. Esse exemplo a gente vai verificar já já. A quarta coluna contém os valores das variáveis de decisão de folga e excesso do problema dual, que é o nosso problema de pesquisa de programação linear. É o nosso custo reduzido. Olha aqui, ó. Zero, não tem folga nem excesso. É um resultado, inclusive, comum no Solver. E aí a gente vai ver uma planilha, ou melhor, uma programação linear no Excel. Essa questão aqui, já vamos lá para o Excel. Certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2, o lucro por unidade P1 é de 100 e o lucro de unidade P2 é 500. Está aqui a função, ó, 100 e 150, melhor dizendo. A empresa necessita de 2 horas para fabricar a unidade P1 e 3 para fabricar a unidade P2. Está aqui a primeira restrição, a restrição do tempo. Tem que ser menor que 120 horas.
Tá aqui essa primeira restrição aqui, ó. Se eu clicar aqui na função, tá aqui ela. As duas outras restrições são de demanda, né? P1 não pode ultrapassar 40, P2 não pode ultrapassar 30. As duas estão aqui, ó, 40 P1, 30 P2. Aqui esse resultado a gente vai gerar novamente. A não negatividade é exatamente essa que a gente vai trabalhar, x1 e x2. Lembrando que o lucro está aqui também, ó. Bom, eu vou rodar o solver, né? Já foi todo implementado. Eu vou rodar aqui, já coloquei restrições, coloquei as variáveis, é uma maximização, vamos resolver. Aí ele vai pedir o relatório de resposta, sensibilidade e limites, ele vai nos oferecer todos esses. Bom, foi gerada aqui a resposta, que no caso o lucro máximo é 6.000 com 15 de unidade P1 e 30 de P2. Então aqui tem possibilidade também de analisar a demanda 15, então foi muito abaixo de 40. A demanda 2, 30, não há folga, né? Um recurso aqui escasso, 30, 30. As restrições de não negatividade foram atendidas. X1 é 15 e x2 é 30. O tempo também, ó, você chegou no máximo aqui. Então esse aqui é o relatório de resposta, muito importante para a gente. E aqui temos o relatório de sensibilidade. A primeira parte, eu estou trabalhando com o custo reduzido, então não há folga para a gente alterar os coeficientes. Então realmente aqui está indicando que não há essa folga. E vamos então ver o preço sombra. O preço sombra, observe, na demanda de P1 está sobrando bastante aqui, ó, de 15 para 40. Tem uma folga boa aqui. P2, a demanda é altamente restrita, né? Mesmo assim o preço sombra indicou 0. As restrições em geral não tem problema de não negatividade. E o preço sombra alterou só aqui no 50. Esse 50, o que ele representa? Lembrando que aqui deu 120, 120, então recurso escasso, né? Então o tempo aqui está extremamente aproveitado. Vamos ver isso aqui, rodando mais aqui o PowerPoint. Então, nós fizemos essa parte aqui, já discutimos. O relatório de sensibilidade, aqui eu printei e trouxe para a tela aqui. Essa parte já comentei, o custo reduzido deu 0, né? Nesse caso, significa que a variável faz parte da solução e não há folga nenhuma. A parte 1, eu aqui também falei dos coeficientes. Ele indicou que é 100 e 150, né? Isso aqui já está bem claro no problema. As colunas permitido reduzir mostram literalmente quanto se pode aumentar ou reduzir nos coeficientes da função, sem que a solução ótima se altere. Então não posso aumentar nada. Aqui eu não posso aumentar nada na solução ótima. Eu também não posso reduzir nada de x2, então não é possível alterar nada. Mas aqui eu trouxe uma questãozinha. Se eu reduzir aqui, ó, a x1 para 99, por exemplo, porque ele está dizendo que eu posso reduzir e rodar o solver, a solução não vai ser modificada, apenas a função objetivo se altera, ó. Vamos ver aqui no solver rapidamente, né? Eu venho aqui, vou alterar a minha função para 99. Então ele vem aqui, a função objetivo, e roda o solver novamente, por exemplo. Opa, calma. 99. Deixa eu ver. Aqui já houve alteração. Vou rodar o solver de novo. A gente vai ver o que acontece.
Só o relatório aqui de resposta. Então o relatório de resposta marcou aqui que continua a solução ótima 15 e 30. Então não houve alteração. Então a gente caminha aqui com nossa análise, né, para a parte 2, que é as restrições. As primeiras colunas mostram as células, ok? E o nome das restrições. E o valor final de cada restrição. Ok? O máximo está aqui. 40, 30 e 120. Continuando aqui a análise, o preço sombra. Note que o preço sombra é diferente apenas aqui no 50. Então, como ele alterou aqui, mostra que quando a função objetivo varia, se aumentarmos uma unidade no lado direito da equação. Se a gente aumentar esse 120 para 121, o meu lucro vai aumentar muito 50 unidades monetárias. Então, idem se eu diminuir. Então, a influência é essa no meu preço sombra. Então, se colocarmos uma hora a mais, o lucro aumenta em 50, ou seja, sai de 6.000 para 6.050. O decréscimo também ocorre igual. Então, aqui rapidinho no Excel, né? Vou aqui no meu... voltar, né, o que estava antes, 100. Vou colocar a minha restrição, estava 100, TUI 20, colocar 121. Para isso eu tenho que alterar aqui no solver, tá aqui, ó, alterar a restrição para 121. O que vai acontecer, né, quando eu fizer isso e mandar resolver? Pedir só a resposta para a gente ver o que acontece. Olha aqui, essa aqui não é a resposta 7. Olha aí, aumentou, né? Quando eu aumentei o meu restrição do tempo, a partir da minha análise do preço sombra, aumentei uma unidade, aqui aumentou 50 unidades monetárias. Sendo assim, a gente tem que analisar qual o limite desse acréscimo e decréscimo. Então a gente vai analisar nessa coluna aqui, ó. Eu vou poder variar mais 50 para 120, então vou ter 170 e reduzir 30. Então essa análise do preço sombra, que só aconteceu de ser diferente de zero nessa última linha, indica que eu posso alterar uma unidade aqui e isso vai alterar 50 unidades monetárias no lucro. Mas isso também tem seus limites. Eu tenho que variar de 90 a 170 no máximo. Passou disso, ele não aceita. Ok? Aqui é o relatório de limites, que vocês podem pegar no Excel também. Então ele vai dizendo aqui, ó, x1 limite inferior é 0, então função objetivo, se x1 for 0 vai dar 4.500, e se for a máxima aqui 6.500. Na verdade aqui deveria ser 6.000, porque essa tabela aqui eu peguei, já modifiquei. Então aqui é um relatório que indica os limites que a gente pode ter. Finalizando, gente, né, e o resumo para fechar o nosso vídeo é que o custo reduzido foi igual a 0. Isso significa que a variável faz parte da solução, não há folga nenhuma. Então a gente não pode mexer nos coeficientes da função objetivo. O preço sombra, aí sim, se aumentar em uma hora o tempo das máquinas, o lucro na função objetiva, que é a nossa função objetiva, aumenta em 50 unidades monetárias. O decréscimo no lucro também ocorre nos mesmos valores. Isso é válido para uma restrição de tempo mensal entre 90 e 70. Então, em geral, a gente acaba reduzindo-se a nossa análise de sensibilidade ao preço sombra e fechando um intervalo de atuação do nosso preço sombra em relação ao lucro, à função objetiva em questão. Obrigado.